temporada estamos enfocando cerimonial. Cerimonial é uma palavra maravilhosa e o trabalho é mais interessante ainda. Hoje comigo na condução minha co-âncora Cecília de Arruda e nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Eu quero, por favor, que você se apresente e diga o que você faz. Oi, Ida, prazer estar aqui. Prazer, Cecília, obrigada pelo convite. Eu sou Fernanda Diniz. Hoje eu sou coordenadora de cerimonial e eventos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eu trabalho no tribunal há 28 anos, vou completar 28 anos de trabalho agora em agosto, mas no cerimonial eu estou há 7 anos. Então é um órgão público e também tem cerimonial. Explica um pouco o cerimonial do tribunal. O cerimonial nos órgãos públicos, ele tem toda uma peculiaridade, porque é um pouquinho diferente, né, Cecília, do cerimonial social, do cerimonial esportivo e até mesmo do cerimonial corporativo. Eu diria que o cerimonial de órgão público, as principais características são, primeiro, nós temos um protocolo bem rígido a ser seguido, que apesar da gente tentar inovar, né, Cecília, a gente ainda tem que manter algumas praxes, algumas tradições que ainda são muito importantes para o cerimonial público. Então vamos falar um pouquinho desse protocolo rígido. O que significa isso? O cerimonial público ele é regulamentado por um decreto, o 70274 de 72. Ele é bem antigo, ele foi pensado todo para o cenário político e institucional da época, mas que ele é válido até hoje. Então, todos os órgãos públicos de todo o país têm o decreto como base para dar o direcionamento em como a gente organiza os nossos eventos. Ele é a nossa principal regra, digamos assim. Junto com ele, a gente também tem uma outra aí que é bem importante, que todo cerimonialista precisa saber, que é a Lei 5.700, aí agora eu não me lembro o ano, Cecília. Mas na verdade de 72. De 72, não é? E ela também rege os símbolos nacionais. Então, o uso de bandeira, do hino nacional, do brasão, ela é que determina. E esses símbolos são muito presentes nos nossos eventos. Agora, vocês já viram que o cerimonialista tem que ter boa memória, né? Elas lembram de números de ano, inclusive. Você falou, por exemplo, símbolos nacionais, uma coisa que me deixa curiosa. Por exemplo, você vai num evento solene e tem o hino nacional. Tem pessoas que viram para a caixa de som porque lá está tocando o hino. Quando toca o hino, o que a gente tem que fazer? Olha, a lei, ela determina que a gente tem que manter uma posição de respeito. E os hinos, o hino nacional, a bandeira e outros símbolos nacionais, eles não têm uma hierarquia. Então, na verdade, na maioria, né, Cecília, na maioria das situações, a não ser as situações específicas, quando a gente está hasteando a bandeira ou qualquer outra específica em lei, nós mantemos uma posição de respeito. Se houver uma banda executando o hino ao vivo, a gente se volta para a banda também por uma consideração. Mas, em geral, a pessoa se mantém ou em pé, ou a pessoa com deficiência física permanece na posição que é mais confortável e a gente ouve ou entoa o hino naturalmente. Não tem nenhuma outra regra específica de posicionamento, virar para a bandeira, até não é nem recomendável. Olha que interessante, tá vendo? É bom a gente saber essas coisas. E um detalhe importante, as autoridades que estão na mesa principal se voltam para a plateia. Exato. Mesmo que a bandeira, como a Fernanda já falou, não existe uma hierarquia entre os símbolos. Então, mesmo que esteja uma bandeira atrás de você, a autoridade que está na mesa, ela se volta para a plateia. Ela não fica de costas para a plateia e se volta para a bandeira. Nós só nos voltamos para a bandeira quando há o hasteamento oficial da bandeira. Muito bom. Agora, vamos voltar às tradições. O que são essas tradições? Conta um pouquinho pra gente. Por exemplo, o básico é o nosso anfitrião, o anfitrião do evento, sempre é a figura mais importante do evento. Ainda que nós tenhamos altas autoridades, o anfitrião sempre vai ser a figura central. E aí as autoridades mais importantes, e esse decreto também estabelece uma ordem de precedência que a gente costuma seguir, né, Cecília? Ainda que elas sejam mais importantes que o anfitrião, a gente ainda coloca o anfitrião como a figura central e essa autoridade mais importante sempre à direita do anfitrião.
Até a gente tem uma distribuição, por exemplo, numa mesa de honra, digamos assim. Nós colocamos o nosso anfitrião ao centro, a segunda autoridade mais importante à direita, a terceira mais importante à esquerda, depois a direita e a esquerda, e a gente mantém esse jogo de distribuição conforme a precedência. E a idade interfere nisso? Ou essa autoridade ser aposentada interfere nessa localização, nessa logística? No cerimonial público, a idade não é parâmetro para definir a precedência. Porém, nós temos o tratamento das autoridades que são aposentadas. Se ela se aposentou num cargo público importante, ela ainda recebe uma deferência e na precedência, na nominata, normalmente ela passa após os titulares. Então, se eu tenho um ministro, eu cito a presença dos ministros e, na sequência, eu cito os ministros aposentados que estão participando da cerimônia, por exemplo. Agora, vamos falar de vestimenta. Né? Você falou, nos anos 70 era assim, mudou muito a forma de vestir. Como isso interfere no teu trabalho? Cerimonial, eu até brinco, a gente dá umas risadas de vez em quando, que a gente tem o nosso pretinho básico, Ida, o pretinho básico. Por quê? Como nós estamos ali, geralmente, representando a instituição no trabalho, na nossa atividade, preto básico é fundamental, primeiro, porque é fácil para os convidados identificarem quem faz parte daquele receptivo, da organização do evento. Então, é uma forma de comunicação com os participantes do evento. E também, por uma questão de praxe, de costume, a gente tenta manter uma imagem um pouco mais séria, mais formal, mais discreta, exatamente. Se a gente está com uma roupa mais discreta, a gente consegue atingir aquele objetivo que é muito importante para a carreira de cerimonial, que é a gente permanece invisível no evento para que o evento brilhe, para que as autoridades, para que o cliente daquele evento brilhe. Então, o cerimonial, quanto mais discreto, melhor. E os convidados para esses eventos? Vocês dão dicas de como a pessoa deve se vestir? Como isso acontece? Nós temos também, às vezes, na maioria dos convites, a gente indica o traje passeio completo, ou traje esportivo, dependendo do evento. A gente dá faz uma indicação no próprio convite. Mas no caso do tribunal, o traje passeio completo é diferente? Porque o tribunal pra gente é um lugar mais majestoso, mais sério, né? Olha, tem até já vi uma discussão a respeito. Tem o traje passeio e o passeio completo. Passeio completo pressupõe gravata, às vezes até o colete, ele é mais formal. E para as mulheres seria uma roupa com tecidos mais finos, com brilho, seria algo mais sofisticado. E se eu pedisse somente o passeio, o tecido não teria brilho, o comprimento não seria longo. Então, efetivamente, dependendo da cerimônia, a gente coloca passeio. Se for uma cerimônia mais à noite, com um jantar, talvez depois passeio completo, depende da cerimônia. Então, o passeio, no caso, é um formal, não é tênis, bermuda, esse tipo de coisa. Não. E é interessante, até nessa linha, como os militares, eles têm todos os seus trajes. Para cada cerimônia, os militares têm um tipo de traje. Então, isso é rigorosíssimo, eles seguem o rigor e no convite tem que constar. Isso é muito interessante porque demonstra organização, né? E é bom a pessoa se informar, né? De repente, está lá o traje, mas você liga e fala, o que inclui isso, né? De repente, de tênis não vai ser, não, mas é um bom tênis. Não, a questão é o fato de ser tênis, né? Agora, a roupa dos convidados, eles já, até por trabalharem no tribunal, dos convidados não, dos anfitriões, até por trabalharem no tribunal, eles já têm uma outra postura. Já. Eu trabalho num tribunal que pertence ao Poder Judiciário. E lá, tradicionalmente ou diariamente, as nossas autoridades já usam terno e gravata, as mulheres já usam traje social. Então a gente nem se preocupa muito porque já faz parte do dia a dia do público-alvo dos nossos eventos. Mas quem não está acostumado, realmente, de vez em quando a gente recebe um telefonema lá no cerimonial, que roupa eu devo ir? A gente explica para que a pessoa se sinta confortável. E assim, o que é diferente o teu trabalho em termos de ritual? O que é diferente em termos de formalidade? Eu
acredito, e a Cecília está aqui para me contradizer, eu acredito que o judiciário, se comparado aos outros dois poderes, o executivo e o legislativo, eu acredito que ele seja mais conservador. Não é, Cecília? Você sente isso também? Isso, até porque, na verdade, é a tradição. Né? O legislativo e o executivo são poderes onde as pessoas são eleitas, as autoridades são eleitas. Então está mais na dinâmica da sociedade. E já os tribunais, eles já são hierarquizados. Né? Você tem uma hierarquia dentro do tribunal. Então, assim, o juiz, ele passa para o desembargador, enfim. Então, eles têm uma hierarquia interna. Então, isso traz mais o tradicionalismo, enquanto que no legislativo e no executivo, eles estão mais junto da população. Exato. E eu acredito que ainda tem essa questão, a carreira no judiciário ela é muito longa, ao contrário do executivo e do legislativo, que sempre mais tem dinâmico. essa troca, né? A cada período nós temos outras autoridades. Então isso traz um certo conservadorismo para Então aí tem mais rigidez no protocolo, seria isso? Eu acho que tem mais rigidez. Sim. Mas é interessante isso, porque é um respeito à cultura, né? É um respeito ao que a gente já fez, né? Isso é interessante, inclusive, para quem vai pela primeira vez, né? Agora, fala, diga. Não, eu ia até pegar esse gancho, Ida, que a gente vive numa eterna luta entre manter a tradição, porém acompanhar a modernidade. Então, vira e mexe, a gente tenta introduzir novidades para que o cerimonial mantenha suas características, mas também não se desconecte da sociedade, não se desconecte do tempo atual. E tudo mudou, as pessoas mudaram muito. Antigamente, a gente fazia uma nominata que citava 100 pessoas presentes. Hoje em dia, eu questiono, será que a nominata faz tanto sentido quanto antigamente? Antigamente, se a gente não nominasse a autoridade, ninguém saberia que ela está lá. Hoje em dia, a autoridade publica no Twitter, no Instagram, sai na internet, no YouTube, é transmitido ao vivo. Então, não há tanta necessidade de registrar a presença, porque ela é conhecida por outras formas. Então, até isso a gente tem que repensar, né, Cecília? Isso, e na verdade até como estrutura, né? Hoje você tem a tecnologia. A tecnologia está inovando muito a estrutura dos eventos. Então essa tecnologia está nos beneficiando. E por isso que inclusive a Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo e o Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo estão na luta de atualização desse decreto. Porque o nosso decreto protocolar é do século passado. Só um parênteses, conta um pouquinho, você está trabalhando lá, você preside lá. Isso, eu sou vice-presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo brasileiro e também eu faço parte da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo. E temos aqui a Fernanda, nossa diretora de São Paulo, do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo do Brasil. Então, nós estamos nessa luta de atualização desse decreto, porque é uma ferramenta de trabalho. Nosso protocolo é uma ferramenta de trabalho. E muitos órgãos já foram extintos, e muitos órgãos foram criados, e não estão nesse protocolo. Então foram acordos, nesses anos todos, né, porque é do século passado, nesses anos todos aconteceram acordos. E a gente está fazendo uma compilação, isso tem que ser levado ao Congresso Nacional. A gente teve, inclusive, a gente agradece muito ao embaixador Renato Mosca, que na verdade fez essa compilação, ele faz parte da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, hoje é embaixador do Brasil em Roma, e ele está nessa missão de levar ao Congresso Nacional toda essa compilação e essa atualização desse decreto. Muito bom, precisa lutar mesmo, né? Porque assim, é uma coisa tão importante, a gente está querendo dar uma ênfase, porque é um trabalho interessante, é um trabalho que requer experiência e é um trabalho que precisa de pessoas, porque são poucos, né? Você há 28 anos, não tem como alguém entrar no teu lugar e fazer o que você faz, né? É uma carreira, realmente, uma carreira, e assim, vocês podem ver pelas nossas convidadas que é uma carreira apaixonante, né? É apaixonante. Às vezes eu brinco, eu falo que é uma espécie de relacionamento abusivo. A gente sofre, mas a gente não consegue largar. Não consegue largar. Por quê? Apesar de ser um serviço público, num órgão público, ele tem uma dinâmica tão diferente, tanta variedade de assunto. Eu acho que o profissional de cerimonial mantém a mente em funcionamento constante. Por quê?
você está cuidando da logística, do planejamento, da autoridade, do roteiro, da luz, do fornecedor. É tanta coisa que o cérebro está ali constantemente evoluindo e criando soluções. E eu até acho interessante que nós somos constantemente treinados a resolvermos questões e problemas ali de maneira imediata e com plateia. Eu sei que essa não é uma exclusividade do cerimonialista, existem outras profissões que também passam pelo mesmo, mas o cerimonialista, ele tem que ter a tranquilidade e a serenidade de acontecer algo errado, resolver ali na hora e bola pra frente. E não pode entrar em pânico e não pode ficar nervoso. É um grande ator, o cerimonialista é um grande ator, porque ele tem que justamente resolver e que ninguém perceba a solução. Agora, fala um pouco do tribunal em relação à comunidade, à população, né? A importância do tribunal para nós. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é a minha casa, então eu sou totalmente parcial, né? Eu acho que a justiça eleitoral é extremamente importante para a sociedade. Ela trabalha de maneira muito séria para manter o nosso sistema democrático, para manter o acesso da população ao voto, para garantir que isso efetivamente seja respeitado, que a vontade popular seja respeitada. E o cerimonial entra nisso, que é nós ajudamos o órgão a externar toda essa ação que ele tem em prol da sociedade. Então, todas as cerimônias que nós realizamos, elas têm o objetivo de mostrar para a população o que o tribunal está fazendo, quais são os valores do tribunal, quais são as prioridades do tribunal. Então, nós temos vários eventos que envolvem a população, vários eventos que levam informação à população. Então, eu acho que essa relação do tribunal com a sociedade, ela é muito beneficiada pela atuação do cerimonial. E como que a gente pode acompanhar as atuações do tribunal? Nós temos a nossa página na internet, que é o www.tre-sp.jus.br. Ali eles jogam todas as novidades, todas as matérias, as questões administrativas, eleitorais, estão todas lá. E para quem gosta de Instagram, também tem o Instagram do Tribunal, que divulga um monte de assunto interessante para a população. E no caso, Fernanda, nós estamos em ano eleitoral, como muda isso a tua rotina? Para o cerimonial, a nossa rotina vira de cabeça para baixo. Porque normalmente nós temos as nossas atividades tradicionais dos nossos eventos. Só que o cerimonial, ele não vive somente de eventos. Cecília sabe melhor do que eu, inclusive, nós também acompanhamos a agenda dos compromissos institucionais das nossas autoridades. E em ano eleitoral, a agenda das nossas autoridades, ela se multiplica de maneira vertiginosa, porque eles têm que estar atuando para realizar todo o trabalho que tem que ser feito agora neste ano eleitoral. E nós acompanhamos a maioria absoluta desses compromissos. E aí é interessante, nós fazemos cada compromisso dessa nossa autoridade é um mini evento. É um mini evento, porque a gente tem que saber onde ela vai, com quem ela vai falar, como é que vai ser essa cerimônia, a gente tem que estar em contato com as pessoas que vão recebê-lo lá, para que ele realmente possa atingir o objetivo dele participando desse evento. E o cerimonial é parte fundamental, né, Cecília? Sem dúvida. E no ano eleitoral, o TRE é responsável pela diplomação dos eleitos. Ah, quer dizer, acabou a eleição, mas o trabalho continua. Então, é isso. Então, é toda uma logística, de todo um preparo. Assim como a Câmara Municipal tem a logística da posse dos vereadores eleitos e do prefeito e vice-prefeito eleitos, o TRE é responsável pela diplomação dessas autoridades em todo o estado de São Paulo, não só na cidade de São Paulo. Poxa vida, né? Muito grande. Exatamente. E aí, quando acaba a diplomação, começa tudo de novo. Começa tudo de novo, começamos o ciclo de novo. Muito bom. Fernanda, quero te agradecer a presença. Eu que agradeço, Você trouxe um assunto muito interessante, né? Nós gostamos muito de saber disso. E, assim, mande novidades pra gente, tá? Combinadíssima. E obrigada, Cecília, por acompanhar Obrigada, também. Aida, mais uma vez. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Cecília. Voltamos com o Universo 50 a mais e outras novidades sobre cerimonial.